na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 15. Como os irmãos já sabem, a palavra de hoje e dos próximos domingos é uma série de mensagens falando sobre propósito. Todos nós estamos lendo o livro Uma Vida com Propósito. Portanto, a mensagem de hoje tem esse título. Vamos falar sobre o que é ter uma vida com um propósito. Comecei a ministrar sobre isso domingo passado. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 15. Diz assim a palavra. Perdão, irmãos, eu disse Filipenses. Perdão. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Diz assim a palavra: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsiste, e nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Amém. Digam graças a Deus. A vida só faz sentido se ela tiver um propósito. Por isso que o ser humano anda tão perdido, por isso que a maioria anda tão perdida, exatamente porque não tem um propósito. E como é que eu tenho um propósito, pastor? A receita está aqui, nesse texto do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo mostra que tudo começa em Deus. O ser humano, irmãos, ele é ávido para procurar respostas no manual errado. O ser humano, ele é ávido para procurar respostas não no Criador, mas na criatura. E aí dá mal. Porque entenda, você tem um carro, e quando você quer tirar alguma dúvida do teu veículo, do teu computador, do teu celular, e você obviamente não consegue levar imediatamente para assistência técnica, sabe o que você faz? Rapidamente você volta e recorre ao manual. Você vai lá no manual do que, gente? Como é que é chamado? No manual do fabricante. No manual do fabricante. Por quê? Porque o fabricante é quem sabe como fez e para que fez. Nós, seres humanos, nós estamos numa corrida desenfreada para procurar respostas em nós ou em alguém. Vai dar errado, porque o ser humano deveria preparar e dirigir seu coração para buscar respostas aonde? No seu Criador. E é isso que Paulo diz. Ele diz que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E antes dessas coisas existirem tanto as visíveis quanto as invisíveis, Ele já era. Foi Ele quem planejou tudo. Aliás, é importante a gente ressaltar e ensinar que a palavra diz que tudo foi criado por Ele, até as coisas invisíveis. Falando de quê, gente? Falando das questões angelicais, dos anjos. Anjo, gente, não tem poder de criação. O Senhor, Ele só criou o ser humano com o poder de criação. Quem tem poder de criação? Deus e nós, seres humanos. Por isso que o maligno tem tanta raiva de nós. Por quê? Porque ele não consegue criar. Ele não tem habilidade, ele não foi dotado do poder de criação. Eu lembro de uma época, dentro da igreja, quando a turma pastoral queria controlar um pouquinho os jovens, e era muito comum o jovem gostar de rock, e os pastores diziam do altar: você não pode ouvir rock, porque rock, quem criou foi o diabo. Que leda engano, né, gente? O maligno não tem poder de criar.
Então todas as coisas que acontecem no mundo, de mazelas, de ruindade, de perversidade, quem é que tem esse poder criatório? Eu e você. Até porque eu acho, aí é já uma questão de interpretação minha, tá? Que o maligno não gostaria de ter o poder de criação. Sabe por quê? Porque ele não quer mais condenação sobre ele. Então tem muita gente, né, fazendo coisa errada, e quando faz a coisa errada, que vem sobre si a cobrança, eu acho que foi o diabo que me levou, ou o diabo que fez. Não, o diabo pode até incentivar a mim e a você a dar um passo errado. Agora, criar algo ruim, olha aquilo que destrói o ser humano, gente. Olha aquilo que deixa o ser humano doente. Quem tem a inteligência e a habilidade de criar essas coisas? Nós. O nosso inimigo, aquele que a palavra diz em João 10:10, que só veio para roubar, matar e destruir, ele só dá o incentivo. Mas quem tem o poder criatório é o ser humano. E Paulo está dizendo isso, ele diz que é só Jesus que estava lá na criação, e antes de tudo aquilo que foi criado existir, ele já estava planejando tudo. É ele quem criou todas as coisas e muniu o ser humano dessa habilidade de criação. Então, quando o ser humano cria algo que destrói o próprio ser humano, foi o ser humano quem disponibilizou o coração, possivelmente através de uma instigação, né? De uma incitação do nosso inimigo. É como se ele estivesse todos os dias dizendo para mim e para você: faz, rapaz, pode fazer, não tem problema não. Foi aquela conversa, né? Aquele converscote que ele teve com Eva lá no Éden. O quê? O Senhor disse que você não podia comer de nenhuma árvore. Aí Eva diz: não, ele disse que eu podia comer de todas os frutos das árvores, eu só não posso comer nem tocar essa aqui. Ele disse: é nada. Ele sabe, no dia que você fizer isso, você vai ser igual a Deus. Percebe que ele não disse para a mulher fazer? Ele só traz um engano para a mulher tomar a decisão, porque naquele grande dia, eu falei sobre isso aqui domingo passado, né? Naquele grande dia, quando nós estivermos diante daquele trono, que formos cobrados sobre as nossas ações, as acusações serão: não, quem fez foi Zoar. Foi ele. Essa ação foi dele, não foi minha. Esse é o papel do nosso inimigo. O nosso papel, criar as coisas. Nós recebemos esse presente das mãos de Deus. E a nossa vida, irmãos, teria mais sentido e teria um propósito definido se nós tivéssemos essa compreensão. Como diz o apóstolo Paulo, que tudo começa em Deus. Então, na mensagem de hoje eu quero falar sobre duas verdades absolutas que você, que nós precisamos ter para descobrirmos o nosso propósito. O Rick Warren trata sobre isso no livro, né? A mensagem de hoje é meio que um resumo da leitura da semana. Mas eu quero falar sobre duas verdades, e a primeira delas é essa: tudo começa em Deus. Todas as coisas começam no fabricante. Por isso que a gente deve recorrer ao manual do fabricante. Todas as coisas começam nele. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 11, versículo 36, eu convido você a abrir a sua Bíblia para a gente ler, diz que é por Ele, é para Ele, começou nele, termina nele. A mensagem de domingo eu falei sobre isso, né? Que o querer e o realizar começa em Deus e na vontade dEle. Romanos capítulo 11, versículo 36, olha o que diz a palavra do Senhor: pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, a Ele seja a glória para sempre. Amém. Se aos Colossenses Paulo diz que a origem de tudo é nele, agora ele diz que é o começo, meio e fim, é a parte intermediária da nossa vida, é o princípio da nossa vida e é o final da nossa vida. O ser humano deveria recorrer mais ao Criador para buscar respostas, mas às vezes nós estamos tentando procurar essas respostas ou dentro de nós ou em pessoas, e isso não vai dar muito bem. Nós encontramos propósito quando entendemos que tudo começa em Deus. É a leitura que fizemos domingo, né? O querer e o realizar. Quando o desejo mais primitivo começa no nosso coração,
Se ele estiver de acordo com a vontade de Deus, isso vai nos ajudar a esclarecermos o nosso propósito. O realizar desse desejo, se é concluído em Deus, também vai nos ajudar a cumprirmos o nosso propósito. A vida do ser humano, irmãos, ela tem sentido quando o ser humano encontra o seu propósito. E como é que eu encontro esse propósito, pastor? Procurando em Deus as respostas, procurando nele o sentido. E para isso, precisamos ter um segundo entendimento de uma segunda verdade. A primeira verdade é essa: para eu encontrar meu propósito, é em Deus. Tudo começa nele, tudo se conclui nele. A segunda verdade é: eu não sou um acidente, eu não estou aqui por acaso. Há uma música do Titãs que fez muito sucesso e hoje ainda faz, que é uma das mais absolutas mentiras, e não colocada sem propósito, tá, gente? Porque o nosso inimigo, a arte dele é de enganar, e ele quer sempre fazer com que o ser humano se perca nas suas buscas por resposta. E essa música do Titãs afirma de forma categórica que o acaso vai nos proteger. Meu Deus! E a gente cantou isso tanto tempo, com tanta ênfase, né? É o contrário do que a palavra de Deus diz. Aliás, eu consigo entender que pessoas que têm vivido uma vida sem propósito, de fato, têm vivido uma vida direcionada pelo acaso. Porque o que é o acaso, gente? O acaso é o que eu não programo. O acaso é aquilo que eu espero, por sorte, acontecer na minha vida. Isso é o acaso. E essa música do poeta diz que isso ainda vai me proteger. Meu Deus, isso vai me condenar. Isso vai me levar a uma vida de tristeza. Porque o que me protege é o propósito. O que me protege numa vida profissional abençoada é o propósito. O que me protege numa vida e ter um relacionamento abençoado é o propósito. Já imaginou eu estar dentro de um relacionamento, dentro de um propósito de aliança, dizendo: olha, na verdade o que me protege é o acaso. Tipo assim, se der certo, maravilha. Se não der certo, alguma coisa vai acontecer para dar certo. Aí quando a gente olha para a palavra de Deus, né, a palavra de Deus na verdade diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o quê, gente? A Deus. Só que o texto não termina aí. Porque aí o acaso ia de fato fazer alguma coisa, né? Ó, pastor, se você está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então entra o acaso. Não, o versículo termina dizendo: daqueles que viveram ou vivem de acordo com o seu propósito. Propósito é o motivo pelo qual eu estou aqui. Propósito é a razão de eu estar aqui nessa terra. Isso é propósito. Tem uma pastora que me inspira demais, a pastora Edmeia. Essa mulher é tremendamente usada por Deus. E eu já fui muito abençoado. Aliás, muitas mensagens que ministrei aqui nesse altar, me inspirei na vida dela. E ela tem uma história, gente, de infância e geracional muito triste e complicada. E ela conta isso como testemunho. A pastora Edmeia, ela é fruto de uma relação indesejada por toda a família. O pai dela teve um caso fora do casamento e ela nasceu. Eu vi um testemunho dela, ela dizendo: eu fui a pessoa mais indesejada para a minha família. Imagina isso, gente. Hoje já é complicado para uma família conceber uma situação. Agora imagina isso há 60 anos. Uma situação dessa, a família toda querendo esconder. Ela foi resultado disso. E quando ela começa a descrever nesse testemunho dela o propósito de Deus se cumprindo na vida dela, é lindo demais. Porque é uma mulher que, apesar de um princípio doloroso e estranho, conseguiu encontrar o quê? O seu propósito. Pois a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios que o Deus das consolações, que nos consola nas nossas tribulações, vai nos usar para que com as mesmas consolações que fomos consolados, nós possamos consolar os outros. Ou seja,
Consolo, gente, o que é consolo? É a ação sobre a tristeza, a ação sobre a angústia. Então, se a palavra está dizendo que eu posso ser usado para consolar outras pessoas, no mesmo motivo que eu fui consolado, sabe quando isso acontece? Quando eu descubro propósito. E eu preciso ter esse entendimento, que a minha vida não é um acidente. O pastor Rick Warren, ele afirma que o princípio de tudo pode ter parecido estranho. E eu quero ministrar essa palavra para você, que pode ter vindo de uma situação em que os teus pais não te desejaram, mas Deus te desejou. O Senhor quis você. O Senhor queria que você estivesse aqui. Quando eu ouço a história da pastora Edmeia, eu tenho mais convicção disso. Porque, irmãos, nessa vida, eu ministrei sobre semeadura e colheita há um tempo atrás. A opção da semeadura, a decisão é nossa. Agora a colheita, ela é certeira. E eu dizia que mesmo pessoas que semearam más sementes sobre nós, sementes venenosas, a nossa semeadura é o que nós fazemos com as sementes que recebemos. Eu já recebi muita semente errada na minha vida. Eu já recebi muita semente duvidosa na minha vida. Eu já recebi semente perversa na minha vida. E eu tive que tomar uma decisão. Por quê? Porque a responsabilidade pela semeadura sou eu. Se alguém me entrega uma semente ruim, eu decido se ela frutificará nesse terreno ou não. É o que eu faço com aquilo que fizeram no início da minha vida. No nome de Jesus, o Senhor queria que você estivesse aqui. O Senhor queria que você nascesse. O Senhor quis, pastor, mas se eu te contar minha história, rapaz, é triste. Eu sei. Todos nós temos histórias tristes. Como diz o bispo J.B. Carvalho, conta a tua história que eu conto a minha. Você quer conhecer um punhado de histórias tristes? Eu também tenho para te contar. Só que nós precisamos, irmãos, para entender o propósito e viver uma vida abençoada de propósito, nós precisamos tomar a decisão e ter essa compreensão. Não foi o acaso, nem foi acidente. Ah, pastor, então você está dizendo que o Senhor quis o que eu passei? Não, o Senhor quer o nosso bem. O Senhor quer que todo mundo, gente, tenha uma família abençoada, feliz, plena, que crianças cresçam de forma saudável, que crianças cresçam dentro de um lar funcional, feliz e abençoado. Você acha que o Senhor quer que a gente tenha famílias disfuncionais? O Senhor não quer isso. Lembra que eu falei sobre poder de criação? Quem é que tem esse poder de criar? Nós. Todas as mazelas que nós vemos na humanidade, quem criou isso? O ser humano. Quando decidiu se afastar do seu Criador. Tudo que nós estamos vendo é o quê? Resultado. Por isso a gente vive ameaçado. Por isso a gente vive debaixo de um constante terror. Mas o Criador, Ele quer o nosso bem, Ele quer a nossa felicidade, Ele quer a nossa família bem, abençoada, próspera e feliz. Há uma ação do ser humano nisso e põe tudo a perder. Mas entenda, o nosso Pai, Ele é tão maravilhoso que apesar disso, eu gostaria de reforçar que apesar da nossa humanidade, tenho dito isso várias vezes nos últimos tempos para muitas pessoas. Apesar da nossa humanidade, o Senhor continua sendo o abençoador da família. Apesar da nossa humanidade, o Senhor continua conduzindo a sua igreja. Igreja, gente, deveria ser um lugar de pessoas estarem para serem curadas e saradas. Mas vamos falar sobre a gente, né? Igreja é esse lugar para a gente ser curado e sarado? E quem é a culpa disso aí? É de Deus? Não, é nossa. A igreja do Senhor continua sendo o organismo vivo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, apesar da nossa humanidade. Apesar de nós, seres humanos. O propósito de Deus é que a família, que é o núcleo maior, né? Porque assim, gente, a igreja é o núcleo maior da família, tá?
Na verdade, a conversão, o discipulado, a bênção do Senhor começa nesse núcleo menor. Se a igreja é composta de famílias, de núcleos saudáveis, essa igreja vai ser saudável. Mas se essa enfermidade começa lá dentro do lar, a igreja também vai ser enferma, é resultado da nossa humanidade. O propósito do Pai é que a gente tenha família abençoada, e curada, e restaurada, e saudável. O propósito do Pai é que a igreja seja um núcleo saudável, curado, saudável e restaurado. Esse é o propósito do Pai. Apesar da nossa humanidade, Ele quer o nosso bem. Então, os nossos pais erraram. Pois é resultado da queda do homem. Na minha infância, alguém, pastor, falhou feio comigo. E isso marca a minha vida até hoje. Tenha certeza absoluta que não foi esse o desejo e o propósito de Deus para a tua vida. Só que sabe o que acontece? Ele preparou o resgate. Por isso você conheceu Jesus. Por isso a palavra de Deus chegou no teu coração. E qual é o propósito dele? Trazer um sentido da tua vida daqui para frente. Ele quer, na verdade, que você seja um instrumento para a próxima geração. Porque o propósito, irmãos, da mensagem poderosa das boas novas do Evangelho é que a próxima geração não traga as dores que a geração anterior trouxe. O Senhor quer curar pais, para que esses pais curem os seus filhos. Você pode dizer amém? É o último versículo do último capítulo do Antigo Testamento. É exatamente esse. E ele virá para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Do contrário, a terra será amaldiçoada. Você entende qual é a mensagem do Evangelho? Gente, a mensagem do Evangelho é coração curado. Então, eu vim, pastor, de uma história muito triste, de uma história muito estranha. Pois é, quando você conheceu Jesus, a mensagem do Evangelho é converter o teu coração, para que você seja curado com a próxima geração. O que os pais farão, curarão agora a geração futura. Eu não quero, gente, que os meus filhos sofram as mesmas dores que eu vivenciei. Eu não quero. Eu tomei uma decisão. Quando eu conheci o meu propósito diante de Deus, eu tomei a decisão. A próxima geração eu quero que seja curada. E eu me esforço para isso. E esse é meu empenho diário. Esses dias a gente estava indo para a escola. E os 3 atrás reclamando. Está um aperto aqui, está um aperto aqui. Aí imagina, gente. Um carro, um ar-condicionado. Eles indo para a escola no friozinho e reclamando de aperto. Aí nesse momento, né? Eu e a Dani. O que? Aperto? Aperto era Fernando Collor dia, gente. Eu ali na porta querendo ser expurgado para fora. Isso aqui é aperto. E você aqui se segurando para o ônibus não explodir você pela porta. Isso é que é aperto. Aí já começa aquele sermão de pai, né? E ele lá atrás remendando a gente, né? Porque eu já estou repetindo isso mais 50 vezes. Você quer saber o que é aperto? Aperto é ir para a Universidade Federal, naquele ônibus ali do campus. Aperto é tentar entrar, aí pronto, já começa, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Eu quero me esforçar sempre para que os meus filhos não passem por essas dores. É ou não, gente, esse é o nosso desejo enquanto pais? Você quer que seus filhos passem pelas mesmas dores que você passou? É para isso que Jesus precisa nos curar. Para que a gente não despeje sobre os nossos filhos as dores que foram despejadas sobre nós. E por que, pastor, meu pai e minha mãe não conheciam Jesus? Pois é, a palavra diz que Deus não leva em conta o tempo de quê, gente? Da ignorância. Então os nossos pais não conheciam a palavra. Eles não receberam o que você está recebendo. Você está recebendo. Então a próxima geração tem que ser curada mesmo. Só que esse início, olhe para mim, esse início aqui, ele não pode ser olhado como um acaso e como um acidente. Mesmo que o planejamento falhou. Mesmo que a ideia da concepção inicial tenha falhado. O Senhor está olhando para o teu futuro. Porque a próxima geração, que já nasceu e vai nascer, depende do teu coração completamente restaurado e curado. Diga graças a Deus. Diga para a pessoa do seu lado, a próxima geração será curada. Porque o Senhor
está curando o teu coração. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Um dos salmos que eu acho mais sublime na Bíblia é o Salmo 139, e eu quero ler com você. E eu espero que enquanto a gente estiver lendo, cada palavra, cada frase, eu sei que você já conhece esse salmo, mas a minha oração é que cada palavra, que cada frase seja um bálsamo de Deus para a tua vida, para que você entenda, o Senhor quis você. Como diz o pastor Rick Warren, né? Ele estava lá testemunhando no dia do seu nascimento e dizendo: eu sei que você vai passar por muitas aflições, mas eu sempre estarei presente para te resgatar. Ele queria que você nascesse. E o Salmo 139 trata disso, né? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já os conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde poderia fugir ou escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Amém. Digam graças a Deus. Esse é o salmo que define o quanto o Senhor Ele quis, o quanto Ele desejou, porque a palavra diz que Ele estava lá. Mesmo que um ser humano tenha cometido um erro, Ele estava lá, presenciando o teu nascimento e preparando o propósito para o teu futuro. E alguém pode perguntar: pastor, aliás, eu fui questionado ontem sobre isso, né? Pastor, mas se Deus sabe de tudo, de onde é que está a nossa escolha? Está exatamente no nosso poder de decisão. É o que nós chamamos, esse termo não tem na Bíblia, tá, gente? Mas é o que nós chamamos de livre-arbítrio. Então Deus, na sua soberania, Ele sabe, Ele já planejou tudo. Ele planejou o começo, o meio e o fim. Só que a gente tem um poder de decisão em contrariá-lo. Sim ou não, gente? Sim. Quando eu tento explicar isso para alguém, eu sempre trago um exemplo pessoal. Quando eu tento explicar o que é o livre-arbítrio. Eu tinha 15 anos. Lá em casa a gente sempre tinha muita dificuldade, uma família bem simples, na hora de material escolar, fardamento. Chegava essa época assim de início de ano, meu Deus. E aí eu lembro que com 15 anos meu pai e minha mãe estavam planejando ir para São Paulo. Eu disse: eu quero ir. Foi a primeira vez que eu fui para São Paulo.
E naquela época, eu estou falando de 95, a gente recebia do Estado, né, os cadernos, né? Vou descobrir aqui quem é da minha idade quando sorri. Os caderninhos assim com as folhas, gente, meu Deus do céu. A página, quando você escrevia, você colocava o lápis, ela já furava. Mas graças a Deus que tinha, né? Só que os meus colegas já tinham caderno de matéria, né? Com 10 matérias e tal. Eu disse, mãe, eu quero. Minha mãe dizia, meu filho, não tem. A gente não tem condições, é isso aí. Então ia com aquela mochila para a escola, né? 10 matérias com aquele monte de caderno. Aí eu disse, eu vou para São Paulo, meu tio tinha uma oficina de serralheria, eu disse, eu vou trabalhar e vou ter o dinheiro para comprar o material. E eu fui. A gente foi num Del Rey azul, Del Rey, né? Um Del Rey, hein, Mauro? Del Rey, aquele azulzão. Chegou em São Paulo, eu não quis nem visitar ninguém, eu já queria trabalhar, porque eu queria a grana, o dinheiro para comprar meu material. O meu pai e minha mãe precisaram voltar, e eu fiquei lá até o final do mês. No final do mês, o meu tio me levou. Aqui não tinha, tá? Hoje já tem, mas naquela época não tinha. A Calunga. Eu fiquei deslumbrado com tanto caderno, com tanto lápis. Fiz as minhas compras, o meu tio que pagou, porque era parte do meu salário, né? E ele ainda me deu, gente, R$50. Era uma fortuna para mim. Era uma fortuna. Receber R$50, meu Deus. Eu fiquei muito feliz. Ele e o meu pai e minha mãe já tinham acordado a autorização ali no juizado de menor, não sei nem se hoje chama assim, né? Mas foi ali. E o meu tio foi me embarcar. Então chegou o dia, o meu tio levou lá no terminal Tietê, quem é de São Paulo sabe, levou lá, Barra Funda, não sei. E chegou na porta, entregou o documento para o motorista e disse, olha, ele está indo, cuide dele, não se preocupe que eu vou cuidar. Eu sentei lá na minha poltrona, coloquei o cinto e para 2 dias e meio depois chegar aqui em Aracaju. 2 dias e meio de ônibus. Qual foi o plano do meu pai, da minha mãe e do meu tio? Era que 2 dias e meio antes eu saísse de São Paulo e 2 dias e meio depois eu chegasse em Aracaju. Esse era o plano. Isso foi escrito, isso foi planejado. Só que no meio do caminho eu desci do ônibus, eu tomei banho, eu almocei, eu conheci gente. Eu não poderia ter tomado uma decisão, gente, no meio do caminho? Já imaginou? Sempre quando eu estou contando isso para os jovens, eu falo assim, né? Imagina, com 15 anos, se eu desço ali, encontro uma garota, que eu me encanto por ela, e ela diz, ó, vai não para Aracaju, fica aqui, porque, você sabe, né, gente, nessa idade de 15, 16 anos, a velocidade de se apaixonar e se desapaixonar é um negócio assim, né? E a certeza que você tem de tudo, né? Eu com 16 anos, eu já sabia de tudo da vida, eu não precisava mais de opinião do meu pai, nem da minha mãe, nem de conselho, porque eu já sei de tudo. Eu já sei que toda a minha decisão que eu tomar vai ser acertada. É assim com 15, 16 anos, né? Então eu poderia ter tomado uma decisão. E no meio do caminho desembarcar. Muitas pessoas, irmãos, estão arcando hoje com responsabilidades na sua vida sem propósito. Porque em algum momento você desembarcou numa estação que Deus não tinha planejado para você. Era o que Deus queria? Longe. Deixa eu te dizer uma coisa na autoridade do Espírito Santo. Quando teu pai e tua mãe falharam com você, aquilo não era a vontade de Deus. Eles estavam descendo numa estação que Deus não planejou, não estava no script. Tem pessoas, irmãos, que pegaram um ônibus com destinatário errado, do contrário daquilo que foi planejado lá no princípio. Eu entendo que nós, seres humanos, todos nós, olhe para mim, nós temos essa autoridade da decisão, mesmo Deus sabendo de tudo. Mesmo o Senhor compreendendo, Ele fez o plano, Ele estabeleceu o plano. Mas no meio do caminho, quando o ônibus parou, eu e você, a gente pode simplesmente descer e não voltar. Como muita gente não voltou. Irmãos, quantas pessoas que estão aqui e estão retornando ao propósito, depois de um tempo muito grande, de voltas e voltas, em trajetos e ônibus e estações diferentes daquilo que Deus planejou para a tua vida. E graças a Deus que houve tempo para você voltar. Porque tem muita gente que ainda está vagueando aí, tá? Desceu na estação errada, pegou outro ônibus em condução para outro lugar e até hoje está perdido. Sempre que eu estou falando sobre isso, eu lembro de Jonas, né? O Jonas teimoso, né? Quando o Senhor disse para ele, ó,
levanta da tua casa, vai pregar em Nínive. A palavra diz que o profeta se levanta e desce, chega no lugar de comprar passagem. Tem passagem para Nínive? Tem, é para esse lugar que eu não quero ir. Me dê uma para Tarsis. Nínive para cá, Tarsis para lá. E ele entra no navio e vai embora para Tarsis, né? Vocês conhecem a história, não quero ser demorado nisso. Tempestade, o dono do barco levando prejuízo, aí ele diz, olha, só tem um jeito, se vocês me jogarem no mar, me jogarem fora desse barco, o barco está tendo prejuízo por minha causa. Aí eles pegam Jonas, né, e jogam no mar. Vocês conhecem a história, o peixe vem e o engole, 3 dias no peixe. Aí o final do capítulo 1 mostra aquela oração, né, cheia de angústia, de tristeza, pedindo perdão. Aí Deus olha para o peixe e diz, tá bom, vomita ele na praia. Aí o peixe vai lá e vomita Jonas na praia. Na oração ele estava dando toda, como a gente costuma dizer, né, toda a pinta de que iria obedecer a Deus. Gente, quando o peixe o jogou na praia, ele não poderia simplesmente olhar para Deus e dizer, te enganei, fugir de novo. Claro que poderia. Mas o destino que Deus traçou para ele era: saia da sua casa e vai cumprir seu propósito em Nínive. Às vezes nós mudamos no susto. Às vezes nós mudamos no constrangimento. Às vezes nós mudamos quando a situação nos dá aquele sustão e a gente, opa, graças a Deus me livrei, nunca mais, Senhor. E daqui a pouco estamos pegando o ônibus errado novamente, descendo em estação errada novamente. E o propósito? O propósito está sendo deixado de lado. Descobrir o seu propósito é entender: Deus estabeleceu um script para a minha vida. Ele estabeleceu o início, Ele estabeleceu o meio e Ele estabeleceu o fim. E a minha vida é abençoada quando eu vivo isso. Por isso que o apóstolo Paulo diz que Ele gera em nós, né, o querer e o realizar de acordo com a sua vontade. Ah, pastor, então só dá certo se for de acordo com a vontade dele. Então a gente não tem escolha. Tem sim, até porque, meu irmão, eu conheço muita gente que já fez escolha péssima, como dizia minha mãe, né? Levou na cabeça e continua fazendo escolha péssima, porque o ser humano é assim. O ser humano às vezes demora de fato para aprender. Como é que eu vivo o meu propósito? Primeiro, entendendo que tudo começa em Deus. Segundo, entendendo que não tem nada de acidente, não tem nada. O Senhor já escreveu tudo. E eu então tomo a decisão. Irmãos, quando eu descubro o meu propósito, eu tomo a decisão daquilo que vai guiar e direcionar a minha vida. E eu quero ir para a parte final dessa minha mensagem, falando exatamente o que você leu essa semana, né? Você que está lendo o livro, você que não está lendo, você está recebendo um resumo, né? Mas você que está lendo, você sabe quando o pastor Rick Warren trata sobre esse assunto que eu vou tratar agora. O que dirige a sua vida? Se eu tenho um propósito, algo vai dirigir a minha vida. Se eu não tenho propósito, algo também vai dirigir a minha vida. Sabia disso? Que pessoas que não têm propósito, têm coisas dirigindo a sua vida, guiando a sua vida, e a pessoa vai na direção daquilo que está lhe guiando. Primeiro, tem pessoas que a sua vida é dirigida pela culpa. O resumo da vida dessa pessoa é se culpar. E isso é tão opressor, irmãos, que às vezes a pessoa toma até culpa dos outros para si. Sabia? Pessoas que vivem numa prisão chamada culpa, ela se alimenta das suas próprias culpas, e quando não está satisfeita, ela se alimenta da culpa que os outros querem colocar sobre si, ou que ela pega para si. E quem é, gente, o especialista em aprisionar pessoas na culpa é o maligno. Ele não quer que você tenha paz, porque o oposto da culpa é a paz. O contrário da culpa é a paz no coração. Pessoas que vivem na prisão da culpa não têm paz. E às vezes o maligno tenta pintar para o ser humano um quadro de restauração da culpa, como se ele fosse algo muito inalcançável. Você entende por que muitas pessoas vivem se penitenciando para ver se se livram da culpa? A culpa, gente, a palavra do Senhor diz que ela foi toda pregada na cruz do Calvário. A palavra do Senhor diz que a escrita de dívida que era contra nós, Jesus pregou na cruz do Calvário. Quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, toda a nossa culpa foi colocada lá.
e ela não pode ser tomada de volta. Só que o nosso inimigo, ele quer fazer parecer que o caminho é mais, olha, não é assim não. Na Santa Ceia eu trouxe até uma exemplificação aqui no altar. Como é que eu me livro da culpa, pastor? É assim. Eu desci na estação errada. Eu peguei um ônibus errado. Eu saí de dentro do script que Deus preparou para a minha vida. Eu reconheço isso, pronto. O nome disso se chama consciência. Eu confesso isso, o nome disso se chama arrependimento. Mas tem que ser arrependimento mesmo, né, gente? Porque muita gente tem tido apenas remorso. Porque arrependimento é de fato quando eu estou confessando, disposto a mudar. Então reconheço os meus pecados, me arrependo deles, confesso ao Senhor Jesus, até porque a palavra diz que só Ele, né? Ninguém é mediador entre Deus e o homem, só Jesus, é só a Ele que a gente deve confessar os nossos pecados. E Ele é fiel e justo para quê, gente? Para nos perdoar. Reconheci os meus pecados, confessei-os diante de Jesus, me arrependendo deles. E agora eu peço, me purifique de todo pecado. E depois, pastor, pronto, depois acabou. É isso. Só isso é. Por isso que o nome disso é o que, gente? Graça. Por isso que é favor imerecido. Você não precisa viver uma vida tentando reparar um pecado e um erro, sendo aprisionado pela culpa. Por quê? Porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Se você já confessou ao Senhor Jesus, já se arrependeu, já sentiu que Ele te perdoou, se liberte disso. Agora tem um outro processo, né? Que é o quê? Você se perdoar. Que é esse, irmãos, um dos ativadores da culpa no coração. A gente confessa a Jesus, a gente recebe dele o perdão, só que a gente continua não se aceitando. Como que eu pude fazer isso? Como que eu me permiti? Como que eu deixei? Como que eu cheguei nessa situação? E o processo do perdão é você olhar para si da mesma forma que Jesus olha para nós, com um olhar de misericórdia. É assim que nós nos libertamos da culpa. Há pessoas, irmãos, que a vida faz tempo que é dirigida por uma culpa que você não consegue se livrar. Confesse a Jesus, receba Jesus no seu coração, escancare seu coração para receber a paz que só vem dele, e o Senhor vai te libertar de toda a culpa. Cremos nisso no nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Segundo, pessoas que a vida é dirigida pela raiva. Sabe aquela pessoa que resumiu a sua vida em ver o mal na vida de alguém, que esse alguém lhe causou? Costumo dizer, falei isso no nosso devocional, né, quando tratava desse capítulo, que algumas pessoas, irmãos, pararam na esquina da vida, só esperando a outra pessoa passar, ou para machucar, ou quando não tem coragem de machucar, esperando a pessoa passar machucada. A vida da pessoa se resume em: eu quero ver ela pagando, ele pagando, a mesma coisa que fez comigo. Sua vida estagnou. Sua vida paralisou. Pessoas, irmãos, que a vida é dirigida pela raiva, sabe o que vai acontecer? Sua vida primeiro vai estagnar e depois você vai regredir. Porque, repito, às vezes, quando alguém nos causa o mal, né, a gente está querendo dar o troco na mesma medida. E quando a gente não tem a coragem ou tem um certo temor de Deus, então agora a nossa vida vai ser torcer para outra pessoa se dar mal. É aquilo, parei na esquina e espero a pessoa passar toda machucada. Isso, como se fosse um banho de satisfação e de prazer. A raiva, o ódio, o ressentimento dominou o coração. Pastor, mas você não conhece a história. Aquela pessoa não merece o meu perdão. De fato, tenho certeza que se eu ouvir a história toda, eu vou dizer para você que aquela pessoa de fato não merece o teu perdão. Como também a gente não merece o perdão de Deus. Tem certas coisas na nossa vida que a gente não merecia ser perdoado. Mas eu deixo de dizer quem é que merece o perdão. Você. Que quando você perdoa é a tua vida que é abençoada.
Quando você perdoa e se livra do ranço de alguém, me permita dizer isso, é a sua vida que, vai prosseguir. Porque enquanto você não perdoa, você está aqui, sua vida sendo sustentada e amarrada, você não consegue dar um passo. É assim que acontece. A raiva também, assim como a culpa, é uma prisão. Terceiro, pessoas que a vida é dirigida pelo medo. Primeiro pela culpa, depois pela raiva, depois pelo medo. Pessoas que não conseguem, irmãos, dar um passo de fé, porque o medo lhe segura. Sabe gente que e agora perdeu a palavra. Procrastina demais para tomar a decisão. É alguém, meu irmão, que para tomar uma decisão são 3 semanas. E sabe qual é o motivo da procrastinação? O medo. Sabe qual é o motivo? Você tem medo, porque e se não der certo? Gente, se eu contasse para vocês o que é viver uma vida de medo, você nem estaria aqui. Uma frase máxima que a gente traz aqui na comunidade Farol é essa, né? A gente levanta o pé e Deus coloca o chão. Só que quando a gente levanta o pé, você acha que é sem medo? Coração cheio de temores. Aliás, falava no culto das 7 da manhã, essa nova fase que a gente está vivendo aí, a ampliação da igreja. Meu Deus, quantas vezes levantei o pé com um coração encharcado de medo. Mas o medo é bom, tá, gente? O medo é bom para nos deixar mais prudentes. O problema é quando ele nos domina. A procrastinação é exatamente resultado do medo dominante, não é o medo que leva à prudência. Porque viver por fé, gente, é de fato levantar o pé e Deus colocar o chão. Tem gente que não está vivendo isso, na verdade está vivendo uma bagunça, né? Porque o que é viver por fé? Organize sua vida, planeje sua vida e levante o pé, aí Deus vai prover. Só que tem gente, né, que está, não, então tá bom, pastor, você está dizendo isso, então eu vou viver por fé. Aí estoura o cartão, aí gasta tudo, gasta o que não pode, e depois diz, Senhor, cadê? Eu fiz por fé. Não, você fez por desorganização, você fez sem planejamento. Porque quando você organiza, se planeja, não consegue ver o chão e levanta o pé, Deus vai colocar o chão. Por quê? Porque você já venceu o medo. Eu estou falando, gente, sobre isso, mas isso se estende em todas as áreas da nossa vida. O medo não pode nos dominar. O medo nos leva à covardia. O medo estava fazendo Gideão, depois do anjo aplicar sobre ele um sermão tremendo, dizendo que ele era um grande guerreiro, e ele insistindo com o anjo do Senhor, dizendo, não sou nada, não sou nada. Por quê? Porque a sua vida tinha sido dominada pelo medo. Quando a nossa vida é dominada pelo medo, a gente não cumpre o nosso propósito. Você consegue entender isso? Quanta coisa na sua vida que você não aproveitou de oportunidade. Oportunidade de Deus, porque o medo não te permitiu dar o próximo passo. E isso vai o quê, gente? Atrasando a vida. Gente que poderia já estar em uma outra condição profissional, e o medo te atrasou. Gente que poderia estar em outra condição ministerial, e o medo te atrasou. Gente que poderia estar em outra condição do casamento. Se aquela conversa que está pendente, você com receio de não ser bem compreendido, de não ser bem compreendida, aquela conversa ficou sendo adiada por medo de provocar a conversa. Sabe aquela pessoa que está conseguindo tirar a tua paz, o sossego da tua família, interferir no teu casamento, e você ainda não chamou para uma conversa? Isso envolve até pai e mãe, tá? Mãe, pai, vem cá, deixa eu te dizer, eu amo vocês. Sogra, eu amo você. Sogro, eu amo você, mas olha, deixa a gente ir tocando a nossa vida, tá bom? A gente vai continuar te honrando. Sabe aquela conversa que você poderia ter tido lá no teu trabalho, de alguém que está há um tempo já afligido a tua saúde mental? Produção, achaque moral, e você não tem coragem de chegar lá e ter uma conversa, pastor, mas eu preciso do emprego. Pois é, o medo de perder o emprego está custando tua saúde mental. O medo de perder uma amizade está custando um posicionamento. O medo, irmãos, é adoecedor, ele atrasa o processo de Deus na nossa vida. E tem pessoas que a vida está dirigida pelo medo. Quarto, pessoas que a vida é dirigida pelo materialismo. O que é o materialismo, gente? O materialismo é o poder das coisas sobre nós. O materialismo sempre é instigado pelo hedonismo, né?
que é o agora, eu quero agora, e é só para mim. Como o Paulo diz, né? São pessoas que o seu Senhor é o seu ventre. Em outra versão da Bíblia diz que o seu Senhor é o seu estômago. Pessoas que são dominadas pelo materialismo, pelas coisas, são assim. As coisas estão acima da família. As coisas estão acima daquelas pessoas que você ama. As coisas. Já imaginou, gente, o que é um pai agredir um filho, fala alto com um filho, porque um filho de 2 anos, 3 anos, derrubou o celular? Ou o pai pegou o filho pegando um martelinho e está no celular? Essa criança nem sabe o que é um celular, não sabe nem quanto é que custa. Quando eu, como ser humano, me comporto assim, já sei, já tenho uma certeza, as coisas dominam a minha vida. Porque somos ensinados, né, gente, pela palavra, que as coisas, nós precisamos possuí-las, dominá-las, governá-las. Quando a gente olha para Gênesis capítulo 3, quando o Senhor disse, governem sobre todas as coisas. Todas as vezes que o ser humano não governa sobre as coisas, ele é dominado pelas coisas. É só você contar e observar quem é aprisionado por vício. Já viu quem é aprisionado por vício? Foi dominado pelas coisas. A ordem de Deus foi: governem e dominem sobre tudo. Aí o ser humano é dominado por uma planta que faz a bebida. Dominem sobre todas as coisas e subjuguem. Foi essa a ordem de Deus, né? Aí o ser humano é dominado por uma planta que faz a droga. O ser humano perdeu o seu poder de governo. O materialismo é o poder das coisas sobre nós. Tem gente que a vida está dirigida por isso, pelas coisas. Tem gente, meu irmão, que a vida está dirigida, e essa é uma prisão terrível, pela necessidade e dependência da aprovação dos outros. E quem é o motor disso é o medo, tá, gente? Porque pessoas que vivem aprisionadas pela aprovação, a necessidade e dependência da aprovação dos outros, o medo, né? É o medo, né? Eu não vou falar isso não, porque senão essa pessoa não vai me entender. Não vou falar isso não, porque senão vou ser mal compreendido. Pessoas que vivem assim, irmãos, não vivem o seu propósito. O pastor Rick Warren traz essa seguinte frase, né? Ele diz, olha, o sucesso mesmo, o sucesso, a receita do sucesso eu não conheço. Agora a receita do fracasso, essa eu conheço integralmente. E é você querer agradar todo mundo. E o agradar todo mundo é você depender da aprovação dos outros. Jesus não dependia da aprovação de ninguém. E eu penso, irmãos, que um passo de maturidade que a gente dá na nossa vida, cumprindo o propósito de Deus, é a gente entender, olha, estou fazendo tudo para a glória de Deus. Se você se sentir bem e gostar, amém, eu fico feliz. Mas se não, eu sinto muito, mas eu não vou parar, eu vou conseguir prosseguir. É assim que a gente avança. E por fim, antes da gente encerrar, esse aqui não está no livro não, tá, gente? Mas eu senti no meu coração pelo Espírito Santo de trazer. Então vamos lá refletir. Gente que a vida é dirigida pela culpa, gente que a vida é dirigida pela raiva, gente que a vida é dirigida pelo medo, gente que a vida é dirigida pelo materialismo e gente que a vida é dirigida pela aprovação dos outros. E sexto, aí já fui eu quem acrescentou, gente que a vida é dirigida pela mentira. Sabe vida fake? Meu Deus do céu. Como a gente vive isso nos nossos dias, né, gente? Foi assim que na sexta-feira, no encontro de casais, eu terminei trazendo uma palavra para os casais. Cuidado, porque aquilo que você pode estar sentindo tristeza no teu casamento, é que você pode estar referenciando, né? Criando uma referência, na verdade, numa experiência fake. E hoje, meu irmão, você olhar para a grama do vizinho através dessas lentes aqui é um perigo muito grande. Porque, meu irmão, é tanta família fake, são tantas finanças fakes, são tantas alegrias fakes. Já tem um tempinho mesmo, a gente tinha saído do culto aqui e a gente estava indo para casa, pela orla. Aí, de repente, precisou parar por causa da faixa de pedestre, aí
sem querer, os meus olhos voltaram assim para uma sacada do hotel. E aí estava um casal. E aí eu percebi que a moça estava fazendo suas selfies, né? Porque, gente, a máquina motora do ser humano de viver uma vida fake é depois que criaram esse negócio de selfie, né? Então é minha imagem. Ninguém faz selfie na hora que acorda de manhã, né, gente? Antes de escovar os dentes. Ninguém. Ah, pastor, mas a gente vai postar uma foto. Pois é, gente. O problema é quando eu estou, olhe para mim, quando eu estou referenciando a vida dos outros por aquela imagem congelada. E aí eu começo a me deprimir. Por que eu não tenho um marido assim? Por que eu não tenho uma esposa assim? Por que eu não tenho filhos assim? Por que eu não tenho uma família assim? É um perigo. E eu lembro quando eu parei, aí eu vi a moça tirando foto e chamou o rapaz. O rapaz, gente, estava com a cara muito fechada. Ele não estava de bons amigos. Eu percebi que ele não queria estar ali. E ela insistiu para que eles fizessem a selfie. Ele veio com a cara amarrada. Aí quando chegou diante das lentes do celular, ele... os segundos necessários para o registro. E depois ele... não é assim que faz no teatro, né? Desmontou a cara e voltou a ser o rapaz com a cara verdadeira daquela relação. Imagine alguém que está passando uma crise no relacionamento e pega a imagem desse casal e diz: por que a gente não é assim? Gente, que a vida é dirigida pela mentira. É um perigo, irmãos. A vida dirigida pela mentira é o contrário daquilo que Deus planejou. Jesus tentou falar isso com os fariseus, né? Os fariseus lá, a gente usa aqui em Sergipe esse termo, né? Se gabando porque eram filhos de Abraão. A gente não precisa te ouvir não, a gente é filho de Abraão, a gente não precisa de libertação não. Você está dizendo que a gente é escravo, a gente não é escravo de ninguém. Nós somos filhos de Abraão. Ao que Jesus disse o quê? Olha, se o meu pai quiser, até essa pedra aqui, ele suscita filho a Abraão. Vocês estão se achando por isso? Essa pedra aqui, se ele quiser, ele diz: pronto, isso aqui agora é filho de Abraão. Jesus disse para eles: se na verdade vocês estão vivendo é uma mentira. Vocês estão vivendo aquilo que é peculiar do pai de vocês. Agora Jesus já vai para o extremo, né? Vocês estão vivendo aquilo que é peculiar do pai de vocês, porque ele é o pai da mentira desde o princípio. E só faz o que lhe é peculiar, que é mentir. Foi assim que eu aprendi lá em casa com a dona Raquel. Todas as vezes que a minha mãe queria nos ensinar, de vez em quando, né? Eu já falei isso aqui, né? Hoje o termo é trollar. Lá em casa, quando a minha filha faz alguma coisa: filha, você está me... não, pai, estou trolando. Eu já disse para ela que nem trollagem eu aceito mais. Porque eu preciso ensiná-la. Mas para que eu possa ensiná-la, eu primeiro preciso viver essa verdade. Os filhos não aprenderão, irmãos, sobre verdade se eles não estiverem vendo em nós. Há um propósito de Deus nessa manhã de nos fazer refletir. A nossa vida tem sido de verdade, aliança de verdade, relacionamento de verdade, comunhão com Deus de verdade, discipulado de verdade. Porque quem vive dentro de uma prisão de mentira vai precisar todos os dias, olha que coisa, né, gente? Se esforçar para reforçar essa mentira para fazer dar certo. A gente no Brasil está vivendo isso de uma forma tão clara, né? Que a gente vai vendo aí nos movimentos, né? É tipo, vamos contar uma mentira e agora a gente vai ter que fazer tudo para que a mentira seja estabelecida. É a isso que chamam de quê, gente? Durante séculos? Narrativa. Pois é, gente. Tem gente que, ao invés de seguir a narrativa dos céus para a sua vida, criou uma narrativa para a sua vida. E está seguindo assim, ó, na cartilha, essa narrativa. Essa vida não vai conseguir encontrar o seu propósito em Deus. O Senhor está nos chamando para vivermos uma vida verdadeira e de acordo com o propósito dEle. Amém? Vamos orar? Fique em pé no seu lugar, por favor. Coloque as duas mãos na altura do teu coração. Feche teus olhos. E nesse momento, como não poderia ser diferente, de forma muito sincera, com o teu coração totalmente voltado para aquilo que você entende que é o propósito de Deus para a tua vida, peça ao Espírito Santo. E diga ao Espírito Santo que te ajude neste momento.
para que você viva, cumpra e vivencie o teu propósito. Mas reflita sobre tudo isso que foi falado, aquilo que você tem lido durante a semana, e pense aí no teu lugar. O que tem dirigido a minha vida, meu Deus? O que tem dirigido a minha vida é o teu propósito para mim? O que tem direcionado a minha vida é o teu propósito, estabelecendo o meu futuro. O Senhor já está lá no meu futuro me esperando. Me corrija, por favor, diga isso para Deus. O Senhor já está me esperando lá no futuro. O Senhor já está lá me aguardando. Então, se há necessidade de correção, me corrija, no nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, nos ajude a ouvirmos a Tua voz e a diferenciarmos a Tua voz de outras vozes. Espírito Santo de Deus, nos ajude, para que com autoridade a gente diferencie a voz do Senhor com outras vozes que tentam nos direcionar. Queremos, meu Deus, queremos ser guiados apenas pela voz do Espírito Santo. Regenera todas as coisas, purifica o nosso coração, lava a nossa alma de toda impureza, meu Deus. Que essa manhã seja uma manhã de cura. Uma manhã, meu Deus, restaurando a nossa mente, o nosso coração, restaurando o nosso propósito. Cura as nossas feridas, meu Deus, na compreensão que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós queremos estar no centro da Tua vontade. Nós queremos estar de acordo com o Teu propósito. Então venha nos curar nesta manhã. Venha nos restaurar nesta manhã. Tirar tudo aquilo que não Te agrada, meu Deus. Curar a nossa mente, curar o nosso coração, curar a nossa alma, nos regenerar, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Também sei, declare isso. Nada acontece. Eu creio nisso, meu a Deus. Tua vontade. Eu creio exatamente assim. Por isso eu entreguei a minha vida nas Tuas mãos. Diga isso. Precisamos aprender. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és o meu Senhor. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Diga mais uma vez: todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Eu creio assim, meu Deus. Daqueles que Te amam. Daqueles que vivem de acordo com o Teu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Eu sei, meu Deus. Eu sei que sempre estás comigo. Desde o nascimento, desde a concepção. Antes disso já estava na Tua mente, meu Deus. A despeito da humanidade caída, o Senhor estava lá no princípio. E eu creio nisso. Mas me ensine, meu Deus, diga isso. Mas preciso aprender a confiar em Ti. É claro que eu preciso todos os dias. Aprender a descansar em Ti. Molda-me, transforma-me todos os dias, meu Deus. Molda-me, transforma-me. Todas as coisas cooperam para o bem. Se você ama Deus, todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Eu creio assim. Todas as
que te amam. Sim, todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que te amam. Jesus, Sim, meu Deus. todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei. Entregue tudo diante do Senhor. Tudo entregar. Entregue tudo diante do altar do Senhor. Os teus medos, Por ti, as tuas dúvidas, Jesus, bendito os teus questionamentos. Se você tem dúvidas e questionamentos, seja bem-vindo a esse lugar de gente com dúvida. tudo entregar. Quanta dúvida há no nosso coração e questionamento, mas isso não nos domina. Entregue no altar do Senhor e diga para Ele: meu Deus, eu estou entregando tudo, mas eu quero viver o teu propósito. Jesus, bendito Entregue a sua vida, deixarei. tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, meu Deus. Tudo entregarei. Ai, Espírito Santo. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Se há alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus, é que você está cantando e dizendo: quero entregar tudo para viver esse propósito de Deus e ter uma mudança completa, radical na vida. Você precisa entregar sua vida ao Senhor Jesus. Isso precisa ser de verdade. Não tem a ver com a cultura religiosa não, tá? É de verdade. Se há alguém aqui nessa manhã que quer tomar essa decisão de entregar-se ao Senhor Jesus, parar de fugir e dizer: eu quero, porque eu quero que o Senhor me dê exatamente isso, um sentido, um propósito. Eu quero convidar você para eu orar por você que quer tomar essa decisão de entregar a sua vida para Jesus e viver um propósito para Ele. O que é que eu preciso fazer, pastor? Eu quero chamar você para sair do seu lugar e vir aqui na frente do altar e orar por você. Se você puder, faça isso, tomando essa decisão ao lado de Jesus, aceitando Jesus como teu Senhor e Salvador. Esse é o momento, irmãos, em que a igreja, aqueles que são maduros, esse é o momento que a gente ora, tá? Pois é um momento de muita resistência no mundo espiritual. Mas ore nesse momento. No domingo anterior, não nesse, no anterior, no culto das 17, eu fiz esse apelo, fiz esse convite. E o meu coração estava fluindo dizendo: tem gente para tomar essa decisão. E você vai para casa, mas você vai para casa sem essa decisão tomada, o Senhor nem vai deixar. Quando terminou o culto, ninguém veio na frente. Quando eu parei aqui, o irmão disse: ó, pastor, eu estava na porta. E aí eu voltei, porque eu não podia ir para casa. Quando eu terminei de orar por ele, outra moça veio: pastor, eu liguei o carro. Eu liguei o carro e não consegui sair. Desliguei o carro e vim, porque eu sabia que a decisão tinha que ser hoje. E eu sei que nessa manhã tem gente que precisa tomar essa decisão, para você viver uma vida, sabe, de acordo com a bênção que Deus tem para você, com o propósito que Ele tem para a tua vida. A tua decisão, sim, será significante e irá mudar todo o rumo do teu futuro. Eu creio nisso. Por isso eu estou te fazendo esse convite para você entregar a sua vida para Jesus. Nós vamos cantar essa canção, mais uma vez esse refrão: tudo entregarei. Se você quer tomar essa decisão, venha. Eu quero te ajudar a fazer uma oração. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, meu Deus, tudo entregarei. Tudo entregarei. Oh, Jesus. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Levante as duas mãos para os céus e diga assim comigo: meu Deus, obrigado, porque a tua palavra tem me direcionado para que eu caminhe, para que eu corra,
para que eu vá na direção do meu propósito. A minha vida, ela precisa ter sentido, e a minha vida, meu Deus, está protegida e guardada em Ti. Por isso eu quero viver o Teu propósito para a minha vida neste tempo, no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor bem forte. Bendito é o nome do Senhor. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar para você voltar para casa debaixo da bênção do Senhor. E você, o Espírito Santo te tocou aí, você sabe que tem que tomar essa decisão. Não vá para casa sem tomar não essa decisão. Bom, assim que terminar o culto, a gente vai estar por aqui. Venha, eu quero fazer essa oração com você. Mas não vá para casa sem essa decisão tomada, no nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, te agradecemos. Como é bom vivermos debaixo da Tua vontade, de acordo com o Teu propósito. Obrigado pela ação do Espírito Santo nesta manhã, que nos guia, que nos direciona. Como diz a Tua palavra, que nos convence. A Tua palavra diz isso, que é Ele quem nos convence da justiça e do juízo. É isso, meu Deus. Continua usando o Teu Espírito Santo para nos convencer, e que isso resulte em transformação na nossa vida. Obrigado. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá um almoço muito abençoado aos Teus filhos, um tempo precioso de comunhão, de alegria. Que nada nem ninguém tire a alegria e a paz do coração dessa pessoa que Te ama. E nós Te agradecemos, meu Deus, pelo privilégio que temos de estarmos encerrando a manhã de domingo assim, na orientação da Tua palavra, cheios do Espírito Santo, guardados pelo Senhor. Muito obrigado, meu Deus. De fato é um privilégio. Leva-nos em paz, e que a semana seja tremendamente abençoada. Cremos nisso e por isso já Te agradecemos. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Vão em paz. Uma semana abençoada a todos. Saiam daqui cheios do Espírito Santo. Deus abençoe a todos.